Se eu dissesse que uma organização secreta controla muitos eventos importantes do mundo, você poderia pensar que sou louco. Você provavelmente acha que eu sou maluco, um teórico da conspiração, falando sobre globalistas, pessoas lagarto, os Illuminati ou o Fórum Econômico Mundial. Mas eu não sou. E se eu dissesse que uma só organização esteve por trás da grande recessão de 2008 Enron, crise dos opioides, escândalo de preços da Valiant, assassinato de Jamal Khashoggi e escândalo do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos da América? E sinceramente, esses são só os maiores casos. Nem chega perto da lista completa. Mas eles não são a CIA, o FBI, o World Economic Forum, o Estado Profundo, a Big Pharma ou qualquer outro nome que você imagine. E se você se formou em Harvard, há uma chance em 20 de já ter trabalhado para eles. Você já trabalha para eles quando as pessoas falam isso. Eles estão controlando o mundo, eles estão observando. O eles, de quem as pessoas estão falando, tem um nome simples, inofensivo e que soa entediante. Eles são a McKinsey e companhia, e vou te contar tudo sobre eles. Obrigado. A empresa auditou o parque durante 1 ano e depois apresentou as descobertas ao presidente Michael Eisner. Eles recomendaram a demissão dos 10% mais experientes da equipe de manutenção, pois eram os que recebiam os maiores salários entre os funcionários gerais do parque. Eles sugeriram transferir os funcionários de manutenção restantes dos turnos diurnos para turnos noturnos, mas não para turnos noturnos regulares. Eles sugeriram diminuir os procedimentos de manutenção para evitar pagar trabalhadores por reparos e substituições. Isso economizaria milhões de dólares para o parque. A equipe de manutenção que permaneceu protestou dizendo que as pessoas que haviam sido demitidas tinham o conhecimento mais aprofundado sobre a manutenção de brinquedos específicos e que, sem elas, o controle de qualidade provavelmente sofreria. Eles também disseram que parar a manutenção diária resultaria em mais peças quebradas ou com defeito em partes críticas dos brinquedos e que tentar trocar essas peças uma vez por semana no escuro e com conhecimento incompleto certamente levaria a problemas. As preocupações foram ignoradas, pois consultores disseram que a Disney já tinha histórico de segurança e não precisava de especialistas. Foi um gasto desnecessário. Ninguém parecia perceber que tinha um excelente histórico de segurança por causa dessas medidas e especialistas. Os consultores ganharam milhões de dólares em honorários e a Disney implementou seus conselhos. Meses depois, na véspera de Natal, Luann Dawson e sua família aguardavam para embarcar em um tranquilo passeio de barco na Disneyland. O operador do brinquedo prendeu a corda do barco ao cunho. O barco, no entanto, estava se movendo rápido demais e imediatamente arrancou o pesado cunho de metal maciço do cais de madeira e o lançou com força contra a multidão. O cunho parcialmente decapitou Luann e literalmente afundou seu crânio, enquanto sua esposa e filho, horrorizados, gritavam ao seu lado. O cunho atingiu o pé do operador, quebrando vários ossos. O acidente foi horrível e completamente evitável. O problema era duplo. O cais de madeira apodreceu pela exposição à água e deveria ter sido trocado, mas o funcionário que sabia fazer essa manutenção foi demitido nos cortes de custos e ninguém mais sabia. Além disso, o barco estava rápido demais para atracar.
O procedimento padrão nessa circunstância era permitir que o barco passasse primeiro pelo cais, onde a correnteza de retorno o desaceleraria e o faria voltar ao cais. A operadora do brinquedo não sabia desse procedimento, porque a equipe que teria treinado ela havia sido demitida durante os cortes de custos. Esse acidente custou à Disney 20 milhões de dólares em indenização para a família. Custou à família a vida do pai na véspera de Natal, no que é comumente chamado de o lugar mais feliz da Terra, não apenas arruinando a Disneylândia, mas também arruinando o Natal e marcando a família para o resto da vida. Os consultores que deram esse conselho não enfrentaram nenhuma consequência. Os consultores eram da McKinsey. E você pode pensar que essa história é o exemplo mais antigo e horrível da influência da McKinsey, mas estaria errado em ambos os casos. A Segunda Guerra Mundial terminava e a vida mundial começava lentamente a voltar ao normal. Após a guerra, o Sindicato dos Trabalhadores Automotivos em Detroit exigiu um salário que refletisse melhor as horas brutais trabalhadas no período. Eles também estavam pedindo que planos de aposentadoria e planos de saúde fizessem parte do pacote de benefícios do emprego. Ford e Chrysler recusaram e deram opção aos trabalhadores. Salários. Ou assistência médica e aposentadoria, mas não os três juntos. A United Auto Workers ameaçou greve, levando a Ford a conceder pequeno aumento salarial e plano de aposentadoria financiado para trabalhadores com 30 anos ou mais de serviço. A United Auto Workers buscou a Chrysler esperando oferta igual. Eles não ofereceram. A greve de 100 dias dos trabalhadores fez a Chrysler perder $1 bilhão em vendas. A Chrysler acabou aceitando os mesmos termos da Ford. Isso deixou apenas a General Motors restante. Evitar pagar o mesmo que a Chrysler, a General Motors ofereceu melhores condições, plano de pensão integral e aumentos salariais vinculados ao custo de vida. Assim, com o aumento do custo de vida, os salários subiriam junto. Ela garantiu férias anuais mínimas aos trabalhadores. Em troca, o United Auto Workers abriu mão do direito de negociar coletivamente pelos funcionários por um período determinado e concordou em não realizar greves por um período de pelo menos 5 anos. O acordo, chamado Tratado de Detroit, foi visto como uma vitória para todos. Outras indústrias copiaram o modelo para evitar problemas semelhantes, levando muitos ex-membros da classe trabalhadora a ingressarem na classe média pelo aumento do poder de compra, o que elevou as vendas de automóveis e o número de proprietários de imóveis nos Estados Unidos da América. A maioria desses compradores são pessoas comuns e, quando ganham mais, gastam em bens e serviços de diversas empresas. Foi um cenário de crescimento geral. Um dos primeiros exemplos de economia de gotejamento ascendente, que é a ideia de que, quando a população, em geral, as pessoas comuns, tem mais dinheiro, isso faz com que os ricos fiquem ainda mais ricos, porque o cidadão comum tende a gastar em vez de poupar. E quando ele gasta, geralmente é nos mesmos bens de consumo e serviços que os ricos criaram para adquirir sua riqueza. 10 anos depois, a General Motors contratou uma consultoria para um estudo. A pergunta simples que eles queriam responder era a seguinte: os executivos são pagos o suficiente? Esse grupo era a McKinsey e Companhia. A McKinsey e Companhia foi fundada em 1926 pelo professor James McKinsey. Ele inovou ao aplicar princípios contábeis na gestão, tornando empresas mais eficientes. O que isso significa? Não faço ideia, já li isso umas 20 vezes para o vídeo. E ainda assim não sei o que isso significa. McKinsey faleceu em 1937 de pneumonia, mas seu sucessor Marvin Bower estava bem treinado e preparado. A empresa teve sucesso e cresceu rápido. Bower também teve a ideia de estruturar a McKinsey como uma corporação cujas ações eram vendidas exclusivamente para executivos da própria McKinsey, uma estrutura de recompensas que hoje é o padrão mundial da indústria para executivos.
Como verá, isso se deve principalmente à McKinsey. Em 1951, a McKinsey foi solicitada pela General Motors para analisar os salários dos executivos. Se não percebe o subtexto, vamos deixar claro. O Chief Executive Officer da General Motors queria receber mais e contratou a McKinsey para justificar esse aumento salarial. A McKinsey nomeou Art Patton para liderar a análise. Para contextualizar, na época, o salário dos executivos era, em média, 20 vezes maior do que a média dos não executivos. Patton pesquisou 37 empresas e obteve um resultado surpreendente, mas não tanto. Os salários dos trabalhadores cresciam mais rápido que os dos executivos. É claro que sim. O salário dos trabalhadores foi reprimido pela Grande Depressão e depois pela guerra por muito tempo, Eles tinham acabado de conquistar seu primeiro aumento salarial em cerca de 20 anos. A Harvard Business Review e a Fortune publicaram um estudo permitindo que executivos de vários setores comparassem seus salários com os da concorrência. Isso provocou uma rápida espiral inflacionária de salários e preços, pois os executivos buscavam negociar salários maiores. A expressão espiral inflacionária de salários e preços geralmente é usada para argumentar contra aumentos do salário mínimo. A ideia é que, ao aumentar a renda das pessoas, as empresas elevam os preços ao perceberem o maior poder de compra. Ou que salários mais altos para os trabalhadores significam aumento de preços, porque a empresa então se adapta para tentar manter seus lucros. Eles nunca usam esse argumento para se opor ao aumento dos salários dos executivos, apesar do fato de que isso tem muito mais chance de causar inflação nesse nível, já que os valores em questão são significativamente maiores. Eles estão sempre tentando impedir que os que ganham menos recebam mais dinheiro. Estudos indicam que aumentos no salário mínimo quase não afetam a inflação. Um estudo longitudinal sobre inflação em restaurantes mostrou que cada aumento de 10% no salário mínimo gerou só 0,36% de inflação nos preços. Aumentos no salário mínimo simplesmente não causam inflação, ou pelo menos não é significativo o suficiente para que alguém se preocupe com isso. Muitas empresas contrataram a McKinsey para reestruturar a remuneração dos executivos, aumentando ainda mais seu destaque nacional. Hoje, a remuneração dos executivos é 351 vezes maior do que o salário médio de um trabalhador não executivo. Isso também trouxe outra grande mudança nos negócios, pois a remuneração dos executivos passou a depender do desempenho das ações. A saúde e prosperidade da empresa agora eram medidas pelas ações, não por metas de produção ou receita. Embora estas possam indicar a saúde da empresa e melhorar as ações, existem formas mais rápidas e duvidosas de elevar o desempenho das ações, como você verá. Bem, eu não sei enterrar, mas você sabe cozinhar. Seu currículo diz que fez uma segunda graduação em artes culinárias francesas. Enquanto outros iam fritar frango no Kentucky Fried Chicken, você limpava mesas no velho picador para se sustentar. Depois saiu da faculdade e veio trabalhar aqui. Quanto te pagaram pela primeira vez para desistir dos seus sonhos? Este é o excelente filme Amor Sem Escalas, estrelado por George Clooney e por Anna Kendrick, de quem sou descaradamente apaixonado. O filme mostra um consultor de gestão cujo trabalho é viajar pelos Estados Unidos da América, demitindo pessoas, já que seus chefes não querem ser criticados por isso. Eu sei, parece ridículo, né? Mas o filme se aproxima mais de um documentário do que de ficção nesse ponto. Atualmente, offshoring tem outro sentido do que nos anos 50, sendo usado para descrever ocultação de riqueza. A McKinsey não criou o offshoring. Isso foi feito pelo economista Ronald Coase. O que a McKinsey fez foi recontextualizar após vitórias sindicais e o estudo sobre remuneração executiva. A maioria dos CEOs contratou a McKinsey para reestruturar a remuneração e agora ganhava bônus conforme o desempenho das ações. O problema era que os acordos com sindicatos dificultavam aumentar o desempenho das ações, pois impediam a redução do custo da mão de obra. Eles também não podiam demitir ninguém. Então,
A única maneira de aumentar a produção e, com sorte, os lucros era investir e expandir, o que leva muito tempo. Quando você já está de olho naquele terceiro superiate, você quer esses bônus hoje, droga. Você não quer esperar 5 anos para isso dar retorno. Quando chegaram os anos 70 e Jimmy Carter, recém-falecido, iniciou o processo de liberar a iniciativa privada da regulamentação governamental, a postura nos negócios mudou de planejamento estável a longo prazo para algo muito mais dinâmico. Mentalidade explosiva de tudo ou nada. Ainda não era exatamente a era da ganância, mas estava chegando lá. Foi durante esse período que uma prática em particular se tornou uma medida extremamente comum para aumentar os lucros imediatamente. Uma prática que se tornou, e ainda é, sinônimo da McKinsey. Você pode dizer que eles são especialistas nisso. Eu não tenho nenhuma experiência real em consultoria de gestão. 30% da equipe nova logo, pronto. Que agora é um consultor de gestão totalmente treinado. McKinsey também sabia que cortar custos era uma forma de aumentar lucros. O primeiro e praticamente único custo que eles sempre aconselharam a cortar eram os salários dos funcionários. Como na história da Disney, eles queriam demitir membros experientes da equipe não executiva para economizar salários. As pessoas nessas posições geralmente eram aquelas que começaram de baixo e conquistaram seu espaço. Pessoas da classe trabalhadora que se esforçaram para chegar à classe média e virar gerentes. A McKinsey não se importava. Não eram seus funcionários sendo demitidos, então por que se preocupariam? E a empresa não se importava porque ia receber um aumento temporário nos lucros, o que aumentaria o preço das ações e liberaria aqueles bônus suculentos. Então, nos anos 80, eles iam de empresa em empresa recomendando cortar 10% da força de trabalho prática conhecida da McKinsey, que também demitia 10% dos próprios funcionários anualmente para motivar os restantes. Essa era a especialidade número 1 da McKinsey. Outra especialidade deles era resolver problemas que eles mesmos criavam. Com menos mão de obra, como essas empresas poderiam funcionar? Terceirização internacional, atualmente chamada apenas de terceirização. Quando os CEOs procuraram a McKinsey para resolver problemas causados pela falta de pessoal, resultado das próprias recomendações da consultoria, a McKinsey sugeriu que, com os avanços tecnológicos, funções de gestão, dados e contabilidade poderiam ser feitas em qualquer lugar. Então eles disseram às empresas para recontratarem esses cargos, mas no exterior. Eles recomendaram a Índia. A diferença na moeda e o fato de que o custo da mão de obra em geral era muito mais barato na Índia era financeiramente vantajoso. E o fato de que a Índia foi colonizada pela Grã-Bretanha significava que a maioria das pessoas que eles precisariam contratar provavelmente falaria inglês e provavelmente também teria tido uma educação com padrão ocidental. Demitir gerentes nos Estados Unidos da América e recontratá-los na Índia virou um conselho comum nas empresas. Isso foi um sucesso estrondoso e economizou muito dinheiro. A McKinsey logo viu que isso não precisava se limitar à terceirização dos cargos mais baixos da gestão. Eles começaram a recomendar o fechamento de fábricas inteiras e a transferência de toda a produção para o exterior. Esse conselho ficou muito popular, pois economizava muito ao usar mão de obra barata e aproveitar regulações menos rigorosas nesses países, aumentando os lucros das empresas e garantindo bônus generosos. É justo dizer que o principal benefício foi tornar os produtos muito mais baratos para os consumidores americanos. A maioria dos itens que você compra hoje, como TVs, videogames, aparelhos de som e carros, dispositivos eletrônicos e câmeras só são acessíveis porque alguém em um país mais pobre recebe bem menos que você para fabricar esses produtos. Mas também não é totalmente ruim, pois apesar dos salários serem menores que nos Estados Unidos da América em geral, superam a média nacional do país e às vezes contribuem para o crescimento econômico deles. A China se tornou potência após cerca de 20 anos, sendo a fabricante global de produtos.
Para o trabalhador americano, isso significa perder o emprego. A realidade é que não são os imigrantes vindo de outro país para roubar seu emprego. Os empregadores abandonaram os trabalhadores americanos para dar seu emprego aos imigrantes. Em 1994, a África do Sul formava seu primeiro governo democrático após o fim do apartheid, e a McKinsey queria se envolver nos assuntos nacionais. Até esse momento, eles evitavam, em grande parte, trabalhos para o governo, pois isso traz uma fiscalização e supervisão muito maiores, algo que eles aprenderam depois de serem acusados de negociações por baixo dos panos em Nova York, quando trabalharam para o governo nos anos 70. Eles foram, supostamente. Como o governo na África do Sul era relativamente novo, McKinsey presumiu de forma equivocada que seria mais fácil. Na época, a África do Sul sofria com corrupção e pessoas influentes do setor privado desviavam dinheiro público para si. Um político chegou a ser citado dizendo que não entrou na luta para ser pobre, ao receber o pagamento de 10 milhões em dinheiro dos contribuintes. Para combater esse problema, foi criada uma série de regras e regulamentos para aumentar as oportunidades para os negros no pós-apartheid e conter a corrupção. Avançando para 2005, McKinsey achou que era seguro entrar no jogo e se tornou consultora de uma empresa chamada Transnet, que era a da ferrovia estatal. Nesse período, 3 irmãos imigrantes indianos ganharam grande influência no governo sul-africano. Eles eram conhecidos como irmãos Gupta e usavam empresas de fachada para desviar fundos públicos para suas contas e as do presidente Zuma, enriquecendo ambos. A McKinsey nomeou David Fine para liderar os negócios da Transnet. Como sul-africano, ele conhecia o ambiente. Após assumir o comando, a Transnet rapidamente decidiu reinstalar Siyabonga Gama como chefe ferroviário. Homem demitido por comportamento suspeito e corrupto, cuja readmissão levou membros do conselho da Transnet a pedir demissão, pois não foram consultados sobre o retorno de alguém que haviam acabado de demitir. Alguns meses antes, o jornal pertencente aos irmãos Gupta havia noticiado que Gama seria nomeado como o novo chefe, dando às pessoas uma pista de como isso aconteceu. A McKinsey foi chamada para avaliar a possível atividade econômica futura para preparar a rede real para isso. A Transnet decidiu comprar 1.000 novos trens com base na previsão otimista da McKinsey. A McKinsey avaliou os contratos em 2,6 bilhões de reais e eles foram licitados. Sem motivo, a Transnet impôs um prazo rigoroso e repentino antes da análise das propostas. A McKinsey, em um raro e provavelmente único momento de clareza ética que já teve, achou isso suspeito e se retirou do projeto. No dia seguinte, anunciaram o lance vencedor, $1 bilhão acima do valor anterior. Muitos suspeitavam que o cara que havia sido demitido anteriormente por comportamento suspeito e corrupção poderia ter sido o responsável pelo aumento repentino, porque talvez estivesse secretamente direcionando o dinheiro para as contas dos irmãos Gupta. Talvez ele estava. Embora a McKinsey tenha se afastado desse problema, permaneceu na África do Sul e o novo contrato com a Transnet foi extremamente superfaturado. Graças à McKinsey, o governo resolveu cortar o excesso desse contrato e, em uma jogada típica da McKinsey, contratou a própria empresa para solucionar o problema que ela mesma criou. Na época, sócios das filiais sul-africanas da McKinsey questionaram comportamentos suspeitos envolvendo contratos com a Transnet. Durante a investigação, descobriu-se que o sócio sênior Vickers Seeger havia solicitado anos antes a um colega que o ajudasse a escrever a tese de Master of Business Administration de outra pessoa, um pedido eticamente duvidoso e considerado fraude acadêmica. Ou talvez fraude, nem tenho certeza. A pessoa a quem a tese pertencia era um estudante de Master of Business Administration, chamado Siyabonga Gama, o mesmo cara que depois foi nomeado de forma suspeita como chefe da Transnet pelas costas do conselho. Agora, a questão era que, considerando que Gama depois se tornou o chefe de uma empresa que concedeu $milhões em contratos para a McKinsey,
tecnicamente isso era um suborno, e informar o governo dos Estados Unidos. Eles agiram, mas nada mudou após Pink da McKinsey garantir que estava tudo certo e o governo afirmar total confiança. Vickers era muito influente no escritório de Joanesburgo e, como sócio sênior, tinha grande autonomia. Ele era conhecido por lidar individualmente com os clientes, excluindo até membros da McKinsey, mas seu comportamento era ignorado porque gerava receita. Vickers foi colocado no comando de um projeto bastante grande para consertar a empresa estatal de energia chamada Eskom. O contrato podia valer cerca de 700 milhões de dólares. A Eskom enfrentava muitos problemas. A África do Sul sofria frequentes quedas de energia por greves causadas pelas péssimas condições de trabalho. Dentro do escritório da McKinsey em Joanesburgo, cerca de metade das pessoas achava que era uma tarefa de tolos, que a empresa definitivamente deveria evitar. Nós. A McKinsey não fez isso. Eles simplesmente aceitaram o trabalho apesar dessas preocupações. O contrato da McKinsey era um pouco incomum. Era um contrato em que eles realmente não sabiam quanto dinheiro iriam receber até que o trabalho fosse concluído e não receberiam nada até que o serviço estivesse terminado. Era como apostar. McKinsey avançou. Sem aprovação do Tesouro Nacional, presumiram que estava tudo certo. Como disse, não fizeram a lição de casa. Isso significava que atuavam como operador governamental sem licença, o que era ilegal. Eles deixaram o capital da Regiment e se uniram ao subcontratado Trillium. Como antes, eles não se preocuparam em verificar se a Trillium estava livre de indivíduos indesejáveis e se era de propriedade de negros. Ambos eram requisitos legais. A Trillium foi escolhida por Vickers e era, na verdade, um braço da Regiment, empresa considerada corrupta demais para trabalhar. Ela também pertencia em parte a Salim Essa, amigo próximo dos irmãos Gupta. David Fine não fazia parte da equipe Eskimo liderada por Vickers, mas, sendo íntegro, notou que Vickers se reunia frequentemente em privado com representantes da Trillium e da Eskimo. Quando Fine mencionou isso a Vickers, ele se defendeu e acusou Fine de falta de confiança. Esse é o primeiro sinal de que você não deve confiar em alguém, pois uma pessoa honesta apenas responde à pergunta. Elas não se indignam nem te culpam por perguntar. Então, como qualquer pessoa razoável faria, saiu do acordo querendo saber quem era o dono da Trillium. Uma pergunta que ninguém sequer tinha se dado ao trabalho de fazer ainda, apesar do fato de que a resposta poderia violar a lei. Pensando bem, talvez esse seja o motivo de ninguém ter feito essa pergunta. Fine descobriu que o homem por trás de Trillium era Salim Essa, que não passaria no teste do governo devido aos vínculos com os irmãos Gupta. Além disso, não acho injusto dizer que ele não cumpre a parte da lei que exige ser um sul-africano negro. Vickers afirmou que jamais encontrou Essa. Definitivamente está mentindo. Ele insistia em trabalhar sozinho com o cliente para esconder com quem falava. Ele limpava regularmente o computador, mas foi desmascarado quando cartas com o logotipo da McKinsey, citando o contrato entre Vickers e Salim Essa, foram encontradas. A McKinsey, então, cortou relações com a Trillium e informou a Eskom, mas a Eskom o demitiu mesmo assim porque já estavam desconfiados de irregularidades contratuais há alguns meses. Quando o governo sul-africano então iniciou uma investigação, a McKinsey afirmou nunca ter trabalhado com a Trillium como parceiro oficial, mas o contrato em forma de carta mencionado anteriormente provou o contrário. Isso me lembra da vez em que minha tia pegou meu irmão com batom por todo o rosto. Quando ele era mais novo e ela foi até ele e perguntou: "Você usou meu batom?" E ele só balançou a cabeça inocentemente. McKinsey estava em apuros. Agora estavam sendo acusados pela mídia e pelo chefe de justiça de facilitar e lucrar com a corrupção. A tática usual deles é simplesmente ficar em silêncio, mas dessa vez não podiam fazer isso. Então enviaram David Fine para pedir desculpas em nome deles. Felizmente, Fine tinha uma ótima reputação, justamente porque sempre seguia as regras. A McKinsey então jogou Vickers como bode expiatório, alegando que ele agiu sozinho, que era um rebelde, um atirador solitário
e que eles não tinham conhecimento disso. Depois, soube-se que a McKinsey teve mais 2 contratos suspeitos. Um deles é o contrato da Transnet, onde o ex-parceiro Edmunds desviou milhões para os irmãos Gupta, além dos contratos de companhias aéreas obtidos por suborno. A McKinsey, ao perceber envolvimento em suborno, contratos ilegais, escolha errada de parceiros e destruição de registros, desistiu e concordou em devolver cerca de 100 milhões de dólares recebidos. Ninguém foi preso e ninguém realmente ouviu falar sobre isso até agora. Então, se você é como eu, e já que você se comprometeu a assistir, o quê? 1 ou 2 horas? Não sei quanto tempo terá este vídeo, mas você se comprometeu a ver um documentário sobre um negócio duvidoso. Provavelmente você é igual a mim. Você pode se perguntar como ninguém na liderança da McKinsey sabia o quão ruim estava a situação na África do Sul. Como eles não sabiam das atividades ilegais que ocorriam? O pessoal do escritório de Joanesburgo já suspeitava, porque o Chief Executive Officer só soube quando era tarde demais. Existem 2 respostas, a primeira das quais é muito tentadora de acreditar, que é: ele sabia e simplesmente não se importava. Mas, na verdade, a resposta real é que a empresa é estruturada de uma forma que é improvável que ele soubesse. E isso é completamente intencional. A McKinsey, e eu imagino que muitas outras corporações, funcionam meio que como uma célula terrorista. Não estou dizendo que eles torturam pessoas ou explodem coisas, é que as células terroristas são estruturadas de uma maneira específica para torná-las mais difíceis de serem desmanteladas. Por exemplo, havia o chefão como autoridade máxima e abaixo dele, subordinados com tarefas próprias conhecidas apenas por eles e seus subordinados. Assim, se pessoas da célula 1 fossem capturadas, nenhuma tortura revelaria informações das outras células, pois elas não sabiam. Nunca leva a uma desorganização porque todos são fanáticos com o mesmo objetivo doutrinado, algum objetivo ideológico. Então, é fácil para o líder confiar que as células individuais farão o que devem fazer, porque basicamente estão doutrinadas no mesmo sistema de crenças. Ao longo dos anos, os valores da McKinsey mudaram algumas vezes. Originalmente era uma lista de cerca de 19 valores, dos quais ninguém parece ter mais um registro. E as pessoas só conseguem lembrar de alguns trechos aqui e ali. Depois, isso foi reduzido para 9 valores, depois 5 e então expandido para 7, que foi o que eu tirei do manual da empresa para este vídeo. 2 desses valores, manter a confiança do cliente e uma perspectiva independente, estavam na lista original, mas sumiram ou foram trocados por versões menos claras com o tempo. Esses princípios fundamentam toda a postura corporativa da McKinsey em relação ao trabalho. A McKinsey é tão rígida com a confiança do cliente que nunca revela nomes ou trabalhos realizados para eles. A McKinsey usa a proteção das informações dos clientes para ocultar negócios obscuros até de seus funcionários, mantendo escritórios e equipes compartimentalizados como células terroristas. Percorremos um longo caminho e chegamos lá. Assim como células terroristas, isso funciona porque todos na McKinsey compartilham a mesma visão. Acima de tudo, faça dinheiro. Ter perspectiva independente é o segundo princípio mais importante para a McKinsey. Esse princípio é usado pela McKinsey como desculpa para agir de forma imoral ou antiética e permite que atuem como agentes duplos para interesses rivais, você vai ver. Eles afirmam não estar envolvidos ideologicamente de nenhuma forma e que simplesmente servem a uma reivindicação válida. Eles estão apenas seguindo ordens e se isso soa muito parecido com a desculpa dada por um grupo de membros de um partido político militarista, reconhecidamente muito bem vestidos, mas eticamente questionáveis, nos anos 1940, é praticamente a mesma desculpa. A declaração é sempre: nós executamos, não fazemos política.
Eles estão enviando pessoas que têm muitos problemas. E eles estão trazendo esses problemas com eles. Eles trazem drogas. Eles estão trazendo crime. As crianças estão inconsoláveis, pedindo repetidamente pelos pais. Eles são estupradores. Estuprador. Em 2018, redes de notícias exibem vídeos de crianças migrantes chorando detidas na fronteira devido às políticas do então presidente Trump. A postura agressiva em relação aos migrantes piorou com os comentários do presidente sobre eles. Os apelos e as lágrimas das crianças sem pais chamaram a atenção para uma situação que antes era pouco discutida. As condições dos campos de separação de imigrantes e a empresa que ajudou a criá-los. Para total transparência, vamos começar dizendo que Trump não contratou especificamente a McKinsey. Obama fez isso um ano antes, mas Obama contratou a McKinsey por cerca de 20 milhões. E o trabalho deles na época era agilizar o processo de aplicação para que os pedidos de imigração pudessem ser processados mais rapidamente e saíssem dos registros. Um ano depois, com Trump no cargo, ele mudou a tarefa da McKinsey, focando agora em cortar custos e especialidade da empresa. Desta vez, porém, não puderam sugerir cortes, pois Trump prometeu milhares de agentes de imigração para controlar a fronteira. Eles analisaram o solicitado e apresentaram recomendações. Reduzir a quantidade e a qualidade da comida dos detidos, alegando que os padrões alimentares do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega eram elevados. O quê? Eles disseram que os padrões alimentares da imigração e do controle de fronteiras são altos? Segundo, restringir atendimento médico e suprimentos. Reduzir o número de guardas nas instalações. Esses eram os principais pontos, mas os detalhes são ainda piores. Eles também sugeriram transferir os detentos para instalações menores em cadeias de xerifes locais. Agora, essas cadeias estavam muito deterioradas e completamente inadequadas até mesmo para abrigar prisioneiros, quanto mais crianças migrantes. Para dar um exemplo de uma dessas instalações, uma delas, em Dilley, Texas, era uma cadeia de xerife autorizada a manter detentos e, em certo momento, abrigou 16 crianças menores de 2 anos, todas separadas dos pais. Em março de 2018, Marie Juarez estava sendo mantida em Dilley e contraiu uma infecção respiratória. E faleceu logo após sair da instalação. Ela tinha 2 anos de idade. A mãe dela processou por morte por negligência e recebeu $60 milhões de indenização após a revelação. O remédio foi negado na instalação, que era uma das recomendações da McKinsey, e a única ação tomada pela equipe foi passar Vicks VapoRub no peito da criança. Imagine ter 2 anos de idade, vivendo em uma cela de prisão decadente, com comida limitada e de baixa qualidade, sem saber onde está sua mãe, muito doente, lutando para respirar. E os desalmados que te colocaram ali não te dão antibióticos para te ajudar a melhorar, eles te dão Vicks VapoRub e depois assistem enquanto você lentamente se afoga nos próprios fluidos do corpo. Na época, o contrato para abrigar, alimentar e cuidar dos imigrantes, incluindo crianças, estava nas mãos de uma empresa chamada CoreCivic. Espera, por que esse nome é familiar? A empresa privada de administração de prisões mais antiga dos Estados Unidos da América é a CoreCivic, antes chamada Corrections Corporation of America. Já reparou como essas empresas horríveis sempre têm nomes que soam bem inofensivos? A CoreCivic tinha o contrato e se opôs às ideias da McKinsey de reduzir e piorar a comida e o atendimento médico aos detentos, assim como o pessoal do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Já pensou quão absurdo é seu conselho quando até uma prisão privada e uma agência de fronteira acham suas medidas extremas?
Em 2018, com Trump e a política de tolerância zero, piorou. Antes, os detentos já estavam em condições ruins, mas pelo menos juntos, para assustar as famílias e evitar tentativas de cruzar a fronteira. Quem cruzava ilegalmente era detido e separado das crianças. Essas crianças seriam mantidas nas condições criadas com a ajuda da McKinsey. Crianças de até 2 anos de idade em um país estranho, cuja língua não entendiam, comendo comida de baixa qualidade, sem cuidados médicos, dormindo em celas improvisadas. Mesmo que você realmente odeie imigrantes, odeie com toda a chave da sua alma, com a paixão ardente de 1000 sóis, certamente você não pode defender isso, a menos que realmente não tenha nenhum nível de consciência ou empatia, porque para mim isso é absolutamente abominável e me deixa realmente puto da vida e deixou alguns funcionários da McKinsey também. Até esse ponto, o trabalho da McKinsey lá tinha sido nos bastidores, mas o artigo do New York Times de repente deu atenção nacional ao caso e funcionários da McKinsey, que só tinham entrado porque a empresa prometeu que eles fariam a diferença de verdade nas entrevistas, ficaram chocados e enojados ao descobrir que faziam parte da empresa que criou esse evento. Um funcionário relata que seu melhor amigo ligou no trabalho dizendo que seria deportado porque seus pais ficaram além do permitido e o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega o prendeu. Ele achou que o cara estava brincando e desligou o telefone. Mais tarde, ao ligar de volta, ele já havia ido embora. O choque da equipe ocorreu porque o trabalho com o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega foi mantido em total segredo pelas políticas de discrição e a estrutura organizacional. Mas agora que eles sabiam, muitos deles estavam protestando contra o envolvimento da McKinsey. Eles fizeram reuniões e enviaram e-mails em massa para exigir a rescisão do contrato com a McKinsey. Eles concordaram em devolver o dinheiro recebido da McKinsey por trabalhos ligados ao projeto da Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Por semanas, protestos e e-mails em massa dominaram os escritórios. A administração respondeu com um e-mail em massa te afirmando: "Você sabe quanto dinheiro em perda de produtividade esses e-mails causaram?" As pessoas que discordaram foram convidadas a buscar oportunidades no mercado externo, que é o jeito da McKinsey dizer, por favor, caiam fora. Anteriormente, a McKinsey tinha a obrigação de discordar como um de seus princípios fundamentais. Após o incidente, o manual passou a dizer: mantenha o dever de se manifestar. Nas entrelinhas, sugere protestar contra ações antiéticas da empresa, mas, na verdade, querem que se manifeste quando o cliente tiver ideias ruins. Caímos 1,7%, perdendo cerca de 37 pontos. As ações da Apple sofrem forte queda hoje cedo. Estamos caindo entre 3% e 4,5% nesses mercados. Vamos discutir a rapidez com que o mercado está se deteriorando. Estamos no vermelho em todos os lugares, basicamente caindo 5% completos. Já caímos mais de 16%. O Dow, ao mesmo tempo, caiu cerca de 18%. O mercado de ações caiu 21%. Porque agora estamos com uma queda de 43%. O que está acontecendo em Wall Street? Em 2008, um monte de pessoas cujo único trabalho na vida é ganhar dinheiro. Grupo que se gaba frequentemente de ser bom em ganhar dinheiro. Grupo alega ser tão eficiente em ganhar dinheiro que dispensa regulamentações. Perderam tanto dinheiro que literalmente ferraram o mundo inteiro por uma década. Talvez mais, só para mostrar alguns efeitos concretos disso na minha vida. Antes do colapso econômico, os salários subiam no Reino Unido. Quase todos os empregos ofereciam aumentos anuais, licença médica paga, e até aquele emprego ruim de início na central de pesquisas, onde trabalhei, dava bônus de Natal. Hoje tudo isso sumiu. As empresas aproveitaram a crise para retirar esses benefícios da maioria e nunca os devolveram. Se eu fosse conseguir exatamente o mesmo emprego hoje, não me ofereceriam nenhuma daquelas coisas que eu tinha em 2007, e o salário geralmente é apenas o mínimo legal, o que ainda é tranquilo, se comparado aos milhões de pessoas que perderam empregos e casas. E suas vidas por causa daquele pequeno grupo de pessoas cujo único trabalho é ganhar dinheiro,
Mas todos esses caras ainda recebem milhões em bônus e ainda mantiveram seus empregos. E os governos ao redor do mundo usaram o seu dinheiro para pagar todas as dívidas que eles acumularam. É fácil entender por que tantas pessoas ainda odeiam e desprezam os banqueiros hoje, quase 2 décadas depois. Agora, não seria justo dizer que McKinsey causou esse problema. Isso foi causado por muitas pessoas diferentes, mas a McKinsey ensinou todo mundo como fazer isso e influenciou políticas para permitir isso. Nos anos 70, a McKinsey ensinou bancos do mundo todo a reestruturar suas empresas para aproveitar os produtos financeiros criados por Louis Ranieri. Agora, se você quer uma boa introdução em um curso rápido, por assim dizer, sobre como a crise econômica aconteceu, vá assistir A Grande Aposta. Ele oferece um curso rápido e divertido sobre o tema. Se eu te ensinar agora, você vai ficar com o olhar vidrado como se tivesse usado o maior bong do mundo. Resumindo, Ranieri fez com que ninguém fosse responsabilizado pela criação de hipotecas ruins. Bancos passaram a dar grandes bônus a corretores para fazerem o máximo de hipotecas possível. E esses corretores miraram nos clientes ninja. Não são treinados em ninjutsu, mas pessoas sem renda, emprego ou ativos. Fizeram hipotecas predatórias, sabendo que os clientes não poderiam pagar, mas não se importavam, pois vendiam essas hipotecas ruins como produtos financeiros no mercado, sendo listadas como investimentos seguros por agências de classificação corruptas. A McKinsey descentralizou as estruturas bancárias após publicar diversos artigos criticando a regulação, o que resultou em sua desregulamentação. Isso permitiu que banqueiros de baixo escalão e corretores de hipotecas agissem de forma independente, concedendo empréstimos e hipotecas para todo mundo sem qualquer supervisão de ninguém. Depois, incentivaram os bancos a dar grandes bônus por emitir essas hipotecas. Mais hipotecas vendidas significa maior aumento no preço das ações, o que, graças ao trabalho da McKinsey nos anos 60, resultava em bônus executivos mais altos. Pedir um empréstimo pode ser tão simples quanto ligar. Basta ligar para o Continental Illinois no 0800-841-8000 para solicitar um empréstimo. E faça isso agora mesmo. Durante o comercial, o Continental Illinois é um credor de oportunidades iguais para tomadores qualificados. O Banco Continental de Chicago existia desde a Grande Depressão e, como outros bancos, estava estagnado até que a McKinsey trouxe uma nova estrutura corporativa, com um nome tão clichê e cheio de modismos que precisei verificar se era real. Gestão matricial. Esse modelo funcionou muito bem em um cliente anterior, o Citibank, anos antes. Anos após seguir esse conselho, a Continental passou a fazer muito mais negócios, e em 1981, ela era a maior financiadora industrial dos Estados Unidos. Ações e salários de executivos dispararam. O problema era que a nova estrutura, que retirou a responsabilidade e deu mais liberdade para os funcionários agirem de forma independente, permitiu que um banqueiro fizesse $1 bilhão em empréstimos ruins no setor de energia. Quando a economia enfraqueceu no final dos anos 80, o Continental teve um problema e as pessoas sabiam disso. Então, os depositantes de repente sacaram $10 bilhões de suas contas, temendo que o banco estivesse prestes a falir. Isso virou uma profecia autorrealizável e o banco acabou insolvente. E, eventualmente, recebeu um enorme resgate de vários bilhões de dólares do governo, cortesia do contribuinte. Foi a maior falência corporativa da história dos Estados Unidos até a Enron. É impressionante quantas vezes os defensores de governos menores e menos socialismo, de repente correm ao tio Sam pedindo ajuda quando o dinheiro deles acaba de ser dizimado. Veja, eles não são realmente contra o socialismo. Eles só são contra você receber socialismo. Na verdade, eles acham ótimo. A causa disso, João Little recebia propinas por conceder empréstimos ruins e saiu impune graças à nova estrutura corporativa que permitia sua atuação independente. Curiosidade, o termo grande demais para quebrar surgiu após esse incidente, criado pela McKinsey. Quando os anos 80 chegaram e o Gipper assumiu,
começou a forçar o capitalismo a consumir muita metanfetamina e queimar grandes pilhas de regulamentações bancárias. Permitiu que bancos investissem dinheiro próprio e dos depositantes, prática proibida desde antes da Grande Depressão, pois foi uma das principais causas dela. McKinsey teve um ótimo presidente sucedido por Bill Clinton, que foi ainda melhor. A McKinsey contratou Lowell Bryan para chefiar o novo setor bancário. Bryan trouxe com ele uma ideia que se tornaria fundamental: securitização. Ele observou o trabalho de Luiz Ranieri com hipotecas e percebeu que isso podia ser feito com vários tipos de empréstimos, não só hipotecas. Empréstimos estudantis, financiamentos de carros, dívidas de cartão e médicas, tudo o que imaginar. Você podia juntar tudo isso e depois vender pedaços, assim como fizeram com as hipotecas. Bryan e 2 colegas começaram a escrever livros sobre securitização de dívidas para tornar a ideia mais atraente. Eles escreveram um artigo acadêmico citado pelo Federal Reserve, o que ajudou a influenciar políticas e opiniões sobre securitização, dando-lhe legitimidade. Em 1980, quando a ideia surgiu, o mercado de ativos securitizados era de cerca de 100 milhões de dólares. Em 1991, já era $1 trilhão. $1 trilhão em empréstimos ruins, cartões de crédito, financiamento de automóveis, dívidas médicas, hipotecas. Em 2007, pouco antes da crise, esse valor era de $27 trilhões, o dobro do produto interno bruto dos Estados Unidos da América. Foi em janeiro de 2007 que Michael Bloomberg e o senador Chuck Schumer apresentaram um estudo da McKinsey, que alertava que Nova York estava prestes a ser ultrapassada por Londres como a capital financeira do mundo, porque havia regulamentação demais, e isso estava sufocando a economia. Imagine argumentar que Londres é menos regulada que os Estados Unidos da América. É um dos mercados mais regulamentados do mundo. Apenas alguns meses depois, em agosto de 2007, o Armagedon financeiro começou. Quase tudo lá foi destruído, inclusive a Nasdaq, que foi totalmente eliminada. Os operadores da Dow estão lá parados, assistindo em choque. Eu não os culpo. 676 pontos para baixo. Sobre o assunto dos alertas de Armagedon financeiro feitos pela McKinsey. Se você não sabe quem é a Enron, só posso supor que você deve ser mais jovem que um Backstreet Boy, porque no começo dos anos 2000, a Enron já era um meme antes mesmo de memes existirem. Creio que meu único caminho é a jornada dos sonhos despedaçados. Ah, você fala da montanha-russa da Enron. Vamos lá! Todos nós vamos ficar ricos. Ficamos no 0-0. Agora, existe um documentário realmente excelente sobre a Enron chamado Enron, Os Mais Espertos da Sala. Eles explicam como os executivos da Enron destruíram a empresa, levando à falência uma bilionária e acabando com as economias de milhares de funcionários. Então, não vou entrar no mesmo nível de detalhes que em outros casos. Só vou recomendar que você assista ao documentário na Amazon. Ele realmente é muito bom. Mas espere um segundo. Quem exatamente eram esses executivos que causaram a maior falência desde o Continental Bank? Esses 3 idiotas, Andy Feston, Ken Lay e Jeff Skilling, são os responsáveis por toda essa bagunça. Antes da Enron ser a Enron, era uma simples empresa fornecedora de gás natural e petróleo, liderada por Ken Lay, que era o Chief Executive Officer na época. Ken Lay não era estranho a práticas incomuns, já que, sob sua liderança, eles tinham o hábito de esconder prejuízos em um segundo conjunto de empresas de investimentos secretas. Mesmo sem supervisionar diretamente os operadores e o setor, Ken Lay, ao ser informado pelos investigadores, não os demitiu. Ken Lay, em vez de demiti-los, Ken Lay enviou um telex pedindo que continuassem nos fazendo ganhar milhões. Foi um sinal precoce de que Enron e Ken Lay não temiam riscos nem violar leis. Quando Ken Lay virou Chief Executive Officer da nova Enron, transferiu a sede para o Texas, onde ele e seus melhores amigos, George Herbert Walker Bush e George W. Bush, moravam.
Ele era tão amigo dos dois que os ajudou nas campanhas eleitorais. Mesmo antes dos Bush, Ken Lay já era muito envolvido na política e foi fundamental para a desregulamentação dos mercados de energia. Mas foi seu discípulo Jeff Skilling quem realmente acelerou tudo. Skilling entrou na empresa e logo a reestruturou de maneira compartimentalizada. Ele deu mais autonomia e liberdade aos níveis mais baixos da hierarquia. Ele também criou o Hankun e Yankun, sistema onde funcionários avaliavam colegas anualmente e os 10% piores eram demitidos. Isso parece familiar. A grande ideia dele era securitizar os mercados de energia, como Ranieri fez com hipotecas, e Bryan defendeu com outros créditos domésticos. Se tudo isso parece algo que a McKinsey faria bem, é porque o antigo empregador de Jeff Skilling era a própria McKinsey. Era a McKinsey, estou chocado. Sob Jeff Skilling, a Enron expandiu e construiu usinas de energia globalmente com foco na Índia. A Enron e seus parceiros se comprometeram a construir cerca de 20 bilhões de dólares em usinas de energia na Índia, em um acordo com o governo indiano de que eles pagariam 90% desse valor. Em 1996, após o partido no poder ser retirado pelo voto, os novos governantes acharam caro demais e pararam a construção, deixando a Enron com prejuízo de $1 bilhão. Skilling trouxe Andy Fastel, que continuou a orgulhosa tradição da Enron de esconder prejuízos em empresas secretas no exterior. Mas não dá para esconder prejuízos sempre. Precisavam de lucros para cobrir prejuízos. Felizmente, o governador republicano da Califórnia, em 1996, apoiado pelo Senado republicano e pressionado pela Enron e seus executivos, desregulamentou os mercados de energia da Califórnia e a Enron, com o tempo, graças a essa desregulamentação, tornou-se a maior fornecedora de energia do estado da Califórnia. Eles forneciam energia em um mercado desregulamentado, onde também negociavam para lucrar. E isso é um grande problema. Começou ao meio-dia, se espalhando pelo estado. Sacramento, São Francisco, Beverly Hills, Long Beach, San Diego. Milhas de linhas de transmissão da Califórnia, suficientes para dar a volta ao mundo. Pelo segundo dia seguido, faltou eletricidade suficiente para o maior estado dos Estados Unidos da América e a sexta maior economia mundial. Quando os apagões rotativos começaram na Califórnia, o clima ficou muito agitado. Era algo novo, era algo que não tinha sido enfrentado antes. Era, como esse evento vai afetar o preço da energia? O governador democrata Gray Davis tinha limitado o preço da energia para manter o custo baixo para o consumidor. Em resposta, a Enron causou apagões. Correto. Os apagões rotativos na Califórnia no final dos anos 90 não foram culpa dos democratas, e sim da Enron. Os operadores da Enron compravam energia pelo menor preço no estado e depois transferiam para fora, vendendo por valores mais altos. Assim, a energia destinada à Califórnia foi enviada para fora do estado. Se isso parece suspeito, você está enganado. Não é. É absolutamente ilegal. Só descobriram isso bem depois, quando conversas secretas gravadas dos operadores da Enron no pregão vieram à tona. E não era nada agradável de ouvir. Então a gente exporta pra caralho. Você está ficando rico, tentando. A gente conhece todas as importações da Califórnia. Conhecemos toda a carga da Califórnia e estamos mimados. Vou arranjar dinheiro para você. Você disse que estava assustado ou ganhando demais, e concordo. São dois traders, TRA-DRS. Eles dizem isso. Nós sobrecarregamos a linha de transmissão, temos os direitos e dissemos às concessionárias da Califórnia: se quiserem usar a linha, paguem. Quando eles concordaram em pagar o nosso preço, os apagões já tinham atingido a Califórnia e o preço da eletricidade tinha disparado. Oi, aqui é o David da Enron. Não há muita demanda por energia, não. Se desligarmos, você liga de novo em 3 ou 4 horas? Ah, sim. Por que você não desliga ela então, se tudo bem? Quero que sejam criativos e inventem um motivo para desligar, tipo uma parada forçada. Aqueles caras, num piscar de olhos, podiam puxar a economia da Califórnia pela coleira quando quisessem, e eles faziam isso e ganharam muito dinheiro.
Haveria oferta de sobra pelo preço certo, porra. Com certeza. Não foi só a Enron. Todas as empresas negociavam de acordo com as regras que a Califórnia estabeleceu. E onde está o futuro da Enron? E a gente tá fazendo $500 milhão pra Enron. Você acredita nisso? Claro, vamos nos aposentar antes dos 30. O que houve? Há um incêndio sob a linha principal. O atraso subiu de 45 para 2100. Queime, bebê, queime. Isso é uma coisa linda. Companhias de energia elétrica da Califórnia podem cortar a energia de milhões de clientes. Foi a coisa mais foda que fiz há tempos. Sim, você tem que amar o Oeste. No auge do blackout de quarta-feira, bombeiros resgataram pessoas presas em elevadores. É meio difícil dizer, bom, a gente deveria, sabe? A gente não deveria fazer isso mesmo sendo permitido, porque, sabe, é isso que a gente faz, certo? A melhor coisa que pode acontecer é um terremoto. Deixa isso flutuar no Pacífico e colocar velas. Eu vou recuperar os $9 bilhões que a Enron, a Dynegy e a Reliant roubaram de nós e vou devolver para vocês. Davis estava travando uma batalha perdida. O regulador estadual era republicano. O Senado era republicano e a Enron era a grande doadora do Partido Republicano. O presidente da Enron era grande amigo do presidente e do ex-presidente republicanos. No meio da crise, o futuro governador republicano Arnold Schwarzenegger até aproveitou a oportunidade para marcar pontos contra Davis durante a campanha, colocando toda a culpa nele. Gray Davis destruiu oportunidades, agora devemos acabar com ele. Enquanto, simultaneamente, encontrava-se secretamente com Ken Lay, da Enron, para tentar barrar uma investigação sobre práticas suspeitas. A Califórnia foi salva, e os preços e a energia normalizaram quando Skilling e a Enron perceberam o quão errados e antiéticos estavam sendo. Brincadeira. Tudo só voltou completamente ao normal depois que a Enron faliu e não tinha mais controle sobre o mercado. Nem a falência da Enron foi normal. Veja, Lay, Skilling e Fastow já haviam resgatado suas opções de ações, proibindo que funcionários vendessem e lucraram centenas de milhões de dólares cada um. Eles venderam quando as ações estavam em seu valor mais alto de todos os tempos e estavam nesse valor porque o mercado não sabia sobre os 72 bilhões em prejuízos que a empresa estava escondendo em empresas de fachadas secretas. Fastow, Skilling e Lay sabiam disso, então a venda de suas ações foi considerada uso de informação privilegiada. Para as pessoas da classe trabalhadora que trabalhavam na Enron, elas foram incentivadas pela empresa a colocar suas economias de uma vida inteira, o fundo universitário dos filhos, seus bônus, seus planos de saúde, tudo em ações da Enron. Quando as ações despencaram, eles perderam seus empregos, suas casas, tudo. Algumas pessoas até perderam a vida. Jeff Skilling ganhou 174 milhões de dólares. Ken Lay ganhou 659 milhões de dólares. Ken Lay morreu de insuficiência cardíaca antes do seu julgamento. Os 600 milhões de dólares nunca foram recuperados, afirmou sua esposa. Onde foi parar todo o dinheiro? Sumiu. Sumiu, não sobrou nada. Sim, Skilling foi condenado a 24 anos de prisão e multa de 40 milhões. McKinsey, que recebeu 10 milhões anuais da Enron por 10 anos em consultoria, não foi processada. Lembra lá em 2020, quando isso aconteceu? Obrigada por ficar conosco. Um vírus semelhante ao síndrome respiratória aguda grave causou uma morte em um hospital na cidade de Lille, no norte. Covid-19. O Reino Unido está em confinamento total. No início da pandemia, o Reino Unido criou um aplicativo para que os resultados dos testes de Covid aparecessem nele, informando imediatamente se a pessoa deveria se isolar ou se estava tudo certo. Elas poderiam continuar normalmente. Geralmente, isso seria feito pelo app do Serviço Nacional de Saúde.
é um app do governo disponível para todos registrados em um clínico geral no Reino Unido. Mas, em vez disso, o departamento do governo responsável pelo teste e rastreamento, liderado por uma senhora chamada Dido Harding, optou por criar um aplicativo totalmente novo, completamente separado do aplicativo do Serviço Nacional de Saúde. Isso custaria mais, pois seria totalmente novo. Também seria mais difícil, talvez. Pode não ter sido a melhor escolha durante uma pandemia em rápida expansão. O rastreamento e monitoramento da Covid no Reino Unido foi desastroso. O Reino Unido já contava com milhares de funcionários administrativos do Serviço Nacional de Saúde com conhecimento dos pacientes, que poderiam ser usados para contatá-los ou atualizar registros, além de contratos públicos com fornecedores de EPIs, que poderiam ser ampliados para suprir as necessidades dos profissionais de saúde. E aliviar a pressão sobre os hospitais e suas equipes, mas, ao invés de ampliar contratos e serviços já avaliados, Harding, um membro do Partido Conservador, distribuiu contratos governamentais enormes para empresas novíssimas e não avaliadas que pertenciam a doadores ou membros do Partido Conservador. No governo do Reino Unido, contratos geralmente passam por avaliação. Primeiro, para garantir a adequação do candidato, e segundo, para comprovar suas habilidades e que o melhor preço foi obtido em licitação competitiva. Na Covid, o governo conservador fez um canal Very Important Person secreto sem realizar verificações. Recebemos kits de teste de Covid defeituosos da Randox, empresa que tinha o deputado Owen Paterson como consultor. Uma empresa de finanças offshore de câmbio recebeu 252 milhões de libras para fabricar e entregar máscaras de grau médico, que eram, em sua maioria, defeituosas e inutilizáveis. Uma empresa chamada P14 Medical recebeu 2 contratos no valor de 140 milhões de libras para fabricar e entregar EPIs. E simplesmente importou EPIs de baixa qualidade da China que eram inutilizáveis. O diretor era o conselheiro conservador Steve Deschamps, e o Test and Trace deu um contrato de 410 milhões de libras a Serco, empresa já multada 2 vezes pelo Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido. Eles contrataram trabalhadores sem treinamento, em contratos de 0 hora, em vez de profissionais qualificados. O chefe da Serco era irmão do deputado conservador Nicholas Solmes. O aplicativo Test and Trace não notificou 25% dos pacientes que testaram positivo para a Covid e precisavam se isolar. O aplicativo foi projetado para controlar o vírus e manter as pessoas informadas. O vírus tinha um R0 de 0,3, ou seja, cada paciente infectava 0,3 pessoa a mais. Depois que o aplicativo foi criado, esse número passou para 0,7. Poucas semanas antes desse fiasco, uma consultoria de gestão avaliou o aplicativo Test and Trace como excelente e recebeu $1 milhão pelo trabalho. Essa empresa? McKinsey. Por que a McKinsey está no sistema de saúde britânico? Talvez seja porque o antigo empregador de Dido Harding era a McKinsey. É muita informação, seus olhos estão vidrados? Está entediado? Eu não te culpo. É uma longa história, mais ligada a negócios, nada de prostitutas e armas. Talvez esses caras tenham tido prostitutas, mas aqui no canal não tem isso. Vamos aproveitar para fazer um café ou, se for britânico como eu, um chá e dar uma pausa. Oi, bem-vindo de volta. A McKinsey teve papel-chave na desregulamentação dos mercados financeiros, resultando na recessão de 2008, maus tratos a crianças migrantes na crise da fronteira e apagões na Califórnia, as 2 maiores falências corporativas da história americana. A cultura desenfreada de cortes de pessoal para aumento de bônus executivos, infecção e morte de milhares de britânicos por Covid, além do desvio de 37 bilhões de libras do dinheiro dos contribuintes para empresas privadas, o que mais tarde foi considerado ilegal pelos tribunais, e o suborno de autoridades sul-africanas para conseguir milhões em taxas de consultoria. Embora tudo isso pareça muito ruim,
ainda não é a pior coisa que McKinsey já fez. Antes de 1980, os médicos eram extremamente resistentes a prescrever qualquer analgésico à base de opioides para qualquer coisa menos do que dor severa. Os médicos tinham medo de repetir erros do passado. Em 1880, o vício em opioides virou um grande problema. A medicina estava muito atrás do que está hoje. A aspirina ainda não existia. Para a dor só havia uma opção: morfina, descoberta por um comprador em 1804, ela começou a ser muito amplamente utilizada devido ao fato de que era, e ainda é, o padrão ouro para alívio da dor. Durante a Guerra Civil Americana, estima-se que 400 mil soldados desenvolveram o que eles chamavam de doença do soldado. Hoje nós chamamos isso de dependência de morfina. Como resultado do uso generalizado e descontrolado, isso aconteceu. Em 1914, o governo restringiu o uso apenas sob prescrição médica. Por isso, o gráfico cai de repente novamente, mas o problema ainda persistia. Mas agora eles realmente valiam a pena. Pelo menos foi quando a Bayer surgiu com uma nova droga maravilhosa para curar as pessoas da dependência de morfina: heroína. Eu sei, parece loucura, né? Em algum momento da história, nos fizeram acreditar que a heroína curava as pessoas da dependência de morfina. Acho que de certa forma curava, só que você acabava ficando viciado em heroína em vez disso. Ela foi comercializada e vendida pela Bayer como eles recomendavam como cura para tosse, dor de cabeça e resfriado comum. Eles até anunciavam como remédio para crianças. Como você pode imaginar, taxas de uso, dependência e mortes aumentaram. Curiosidade interessante: a heroína era pouco usada nos Estados Unidos antes de 1919. Mas então, quando a Bayer perdeu os direitos de marca registrada da droga, depois que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, de repente o uso disparou nos Estados Unidos porque agora eram as empresas farmacêuticas americanas que estavam lucrando com isso. Depois dos anos de 1940, os governos passaram a reprimir com bastante rigor o uso da heroína. Como resultado, o uso caiu muito. Houve também campanhas nacionais e internacionais alertando sobre os perigos e o vício da droga. As taxas de uso subiram após a Guerra do Vietnã, pois muitos soldados retornaram viciados, mas depois caíram por um tempo, já que as pessoas sabiam como heroína e morfina eram terríveis. Então, em 1981, uma pequena e curta carta foi indevidamente usada e apresentada como se fosse um estudo científico completo. A Purdue Pharma usou isso para justificar o uso do Oxycontin, remédio 2 vezes mais potente que a morfina para dores leves e moderadas. Eles basicamente diziam às pessoas que podiam usar para dor de cabeça, dor de dente, dedo machucado, quando você se estica um pouco demais e sente uma fisgada nas costas, ou até quando aquele colega de trabalho irritante não vai embora. Praticamente qualquer coisa. Agora, se você quiser saber todos os detalhes de como e por que isso aconteceu, eu recomendo fortemente assistir a série Dopsy. Dramatização interessante de fatos reais. E cobre isso muito bem. Também tem um livro, caso você não queira assistir a série. Ele explica como a Purdue criou, divulgou e aprovou o medicamento nos órgãos reguladores. Algo que não será mostrado nesta série, nem em outros programas ou documentários sobre o tema, é o envolvimento da McKinsey, mas não se preocupe. Vou te contar, a McKinsey entrou na Purdue em 2004, mas seu envolvimento na crise dos opioides começou cerca de 5 anos antes, quando foi contratada pela Johnson & Johnson. Sim, aquela que faz produtos para bebês, e queria aumentar as vendas do adesivo analgésico Duragesic, à base de fentanil. A McKinsey sugeriu focar em pacientes de alto risco e incentivar médicos a trocar opioides menos potentes pelos adesivos de fentanil. Eles literalmente disseram para aconselhar os médicos que estavam receitando cocodamol a trocar por fentanil. E eu queria poder ilustrar o quão insano isso realmente é.
É como dar metanfetamina para alguém como substituto da cafeína. Isso levou a Johnson & Johnson a julgamento pelo Estado, por influenciar uma crise de saúde com marketing enganoso em torno do medicamento. Eles concordaram em pagar 5 bilhões de dólares para encerrar o caso sem punição para a McKinsey. E só foram ligados ao caso anos depois pela mídia. O conselho deles para a Purdue foi ainda mais louco. A Purdue já era investigada quando a McKinsey chegou e previa tempos difíceis. Inicialmente, a McKinsey foi contratada para conter a reação pública de grupos de pais que protestavam contra o uso de OxyContin depois que seus filhos morreram por causa dele. O conselho da McKinsey foi simples. Pague usuários e dependentes de OxyContin para participarem de promoções dizendo que o remédio é útil e seguro. Eles sugeriram criar uma competição de vendas para incentivar a equipe comercial a abordar médicos com mais agressividade e aumentar as vendas do medicamento. Teve muito sucesso. Por fim, a Purdue aceitou reformular o medicamento com a Food and Drug Administration para reduzir o risco de abuso. A McKinsey debateu a proposta da Food and Drug Administration para assegurar sua aprovação. E foi aprovada. Como eles sabiam disso? Você vai ver em breve. Com o tempo, a questão foi se tornando cada vez mais pública. Os farmacêuticos se recusavam a estocar OxyContin em qualquer dosagem devido aos frequentes arrombamentos para roubar o medicamento. Quando as vendas caíram, a Purdue recorreu novamente à McKinsey, que sugeriu oferecer reembolsos às farmácias por dependência e overdose, incentivando-as a manter o estoque. $6 mil por paciente dependente e 14 mil por morte por overdose. Esse foi o valor que a McKinsey propôs como incentivo financeiro às farmácias por viciar e matar pessoas com opioides. Eles aconselharam a oferecer melhores incentivos para os médicos mais propensos a prescrever, criando ou agravando os chamados médicos de receita fácil. E no caso dos médicos que realmente não queriam viciar as pessoas em opioides e começaram a proibir os representantes farmacêuticos em seus consultórios, esses representantes foram orientados a procurar enfermeiros prescritores em vez disso. Por ganharem menos que os médicos, eram vistos como mais propensos a prescrever e vulneráveis às táticas de vendas. A principal fonte de receitas era a Walgreens, que após admitir falhas no monitoramento de prescrições e violar a lei, passou a reforçar o controle. Então, eles tentaram convencer a Walgreens a permitir prescrições enviadas diretamente pelo correio para os pacientes que precisavam. Essa ideia insana vai voltar mais tarde em outra história, o que acabaria burlando alguns dos métodos de monitoramento que tinham sido implementados recentemente por causa do problema que a Walgreens teve. A McKinsey garantiu a Purdue que isso iria turbinar as vendas deles. Uma semana após recomendar a Purdue e outras farmacêuticas, a McKinsey fechou contrato de 2,6 milhões para assessorar a Food and Drug Administration, o órgão regulador de medicamentos prescritos, incluindo, mas não se limitando, ao OxyContin. O contrato previa criar uma nova gestão para a Food and Drug Administration, e isso deu a eles acesso a quem podia ajudar ou dificultar a vida da Purdue. Jogavam nos dois lados. Na verdade, eles estavam jogando em 3 lados. Porque uma coisa que eu deixei de fora, mas que está neste gráfico, né, o exemplo que eles usam para o cenário de reembolso é a CVS. A CVS é outro dos maiores clientes da McKinsey. Aconselhavam um cliente a pagar incentivos a outro e depois orientavam um terceiro sobre como impedir os 2 primeiros. Não sei se a Purdue sabia que a McKinsey era paga para trabalhar contra eles. Mas eu acho que provavelmente não, já que a McKinsey costuma manter sua lista de clientes realmente super ultra secreta. A McKinsey, quando foi investigada depois, tentou alegar que não estava ciente dos problemas desse conselho e que estava simplesmente fazendo o que foi contratada para fazer. Execução, não política, lembre-se. No entanto, isso se tornou uma mentira descaradamente ridícula quando um e-mail vazou.
O presidente das operações farmacêuticas da América do Norte na McKinsey, Martin Elling, afirmou que eles deveriam começar a destruir registros caso alguém começasse a investigar. 600 mil pessoas morreram devido a essas vendas turbinadas. Essas vendas turbinadas criaram milhões de dependentes de opiáceos que, após a restrição do Oxy, recorreram à heroína e ao fentanil. Essas vendas causaram aumento de 25% na criminalidade violenta. Essas vendas aceleradas forçaram a Purdue, mas não os donos Sacklers, a declarar falência por causa das grandes ações coletivas que enfrentavam. A McKinsey ganhou 84 milhões em consultoria em 10 anos, mas depois pagou 640 milhões para resolver ações de vários estados dos Estados Unidos da América por sua participação na crise, mesmo afirmando publicamente não ter feito nada errado. Espera. Você não achou que eles iam simplesmente deixar por isso mesmo, achou? Não. Aproveitando a oportunidade, McKinsey fez sua clássica jogada dupla e foi paga para aconselhar vários grupos, incluindo dependentes de opiáceos e centros de tratamento. Eles estavam sendo pagos para ajudar a limpar a bagunça que eles mesmos criaram e também estavam sendo pagos para causar. Valeant era como muitas outras empresas farmacêuticas. Eles investiam milhões em P&D para criar novos medicamentos e depois vendê-los ao consumidor. O medicamento ribavirina, que agora é o tratamento padrão para hepatite C, é um desses medicamentos. Estava indo relativamente bem, não era incrível, mas era bom. Depois, o Chief Executive Officer foi acusado de vários casos de assédio sexual e teve que renunciar. Na época, as ações custavam $13,24. Não muito tempo depois disso, a Valeant nomeou um homem chamado Michael Pearson como Chief Executive Officer. Pearson aplicou uma estratégia específica de imediato. Ele mudou o pagamento dos executivos para depender do desempenho das ações, não mais de um salário fixo. Havia grandes bônus se as ações atingissem metas antes dos prazos definidos. Os bônus não eram perdidos? Havia uma grande motivação para aumentar rapidamente o preço das ações. Pearson descentralizou a empresa, dando autonomia aos departamentos e 10% da equipe. Vou te dar 20 chances para adivinhar o empregador anterior dele. Claro, McKinsey. Pearson trouxe Roberto Roselio como Chief Financial Officer, que também integrou a equipe que aconselhou a Purdue Pharma. Em 7 anos, o preço das ações subiu de 13 para $252, valorização que levou o bilionário Bill Ackman a investir 4 bilhões na empresa. Agora, por um lado, isso poderia ter sido resultado de muito trabalho, decisões de negócios inteligentes e uma forte determinação e ética de trabalho. Claro que não foi isso. Os ricos querem nos convencer de que são apenas mais inteligentes e foi assim que ficaram ricos. Na verdade, muitas vezes envolve agir de forma duvidosa sem ser descoberto. Pearson fez isso comprando cada vez mais empresas. Nos 7 anos sob comando de Pearson, a Valeant comprou mais de 100 empresas, gastando $30 bilhões que não possuía. Sem dinheiro em caixa, recorreu a dívidas corporativas para as aquisições. Depois, consolidou esses empréstimos em um ativo securitizado, prática que a McKinsey aprecia, e vendeu partes desse grande volume de dívida de risco a investidores, captando ainda mais recursos. Agora, quando eu digo investidores, não estou falando de pessoas como Elon Musk ou outros bilionários, sabe? Pessoas para quem perder dinheiro é algo praticamente irrelevante porque são incrivelmente ricos. Eles venderam isso para fundos de pensão públicos, então se a dívida não fosse paga, pessoas comuns perderiam dinheiro.
Nem os bancos que concederam o empréstimo, nem a empresa que o tomou, enfrentam o mesmo problema que causou a crise financeira de 2008, então, como eles aumentaram tanto o preço porque focaram em empresas com medicamentos monopolizados, subindo os valores mais do que Hugh Jackman em um novo vídeo de exercícios chamado Ficando Bombado com Jackman. Se você roubar esse título, pelo menos me dê os créditos por isso. Ou, para ser mais direto, exploração de preços. Eles estavam explorando nos preços. Como aconteceu com o remédio Cipriano, que é usado para tratar a doença de Wilson, e que passou de já impressionantes $650 por mês para $21 mil por mês. Eu sei, né? Eles compravam as empresas, demitiam toda a equipe de P&D e aumentavam o preço do principal medicamento em pelo menos 400% sempre. É o capitalismo abutre no seu pior estado, mas isso também não é tudo. Eles também adquiriram a Philidor, um serviço especializado em pedidos de receitas por correspondência. O objetivo desse serviço de receitas por correspondência é armazenar e dispensar medicamentos que possuem requisitos complexos de armazenamento ou para condições graves, como artrite reumatoide ou medicamentos para câncer. Mas Valiant usava a Philidor para dispensar versões incrivelmente caras de seus próprios medicamentos não essenciais. Coisas como, você sabe, itens que salvam vidas, como creme para fungo de unha ou medicamento para acne. Quando perceberam que medicamentos caros e não essenciais vinham da Philidor, as seguradoras passaram a rejeitar as prescrições, suspeitando corretamente de fraude. Eu não sei se alguém percebeu, mas uma coisa que as seguradoras odeiam fazer é pagar por absolutamente qualquer coisa. Nesse ponto, a Valiant já estava envolvida em aumento abusivo de preços, falsificação de prescrições médicas e fraude em seguros de saúde, então, por que não adicionar mais alguns crimes à lista? Eles criaram várias farmácias falsas, com nomes que pareciam de pequenas farmácias familiares, e começaram a fornecer os mesmos medicamentos superfaturados através dessas farmácias falsas também. Eles só foram descobertos porque investidores que apostavam na queda das ações e alertavam sobre valor inflado acharam prescrições com nomes de romances do Stephen King, indicando que as farmácias eram falsas. Em Delaware, 70 farmácias diferentes foram registradas pelo mesmo advogado. Meu funcionário foi até lá e disse: "Esse não é um personagem de O Iluminado?" Quando essa informação começou a sair, além do aumento de preços absurdo, as ações da Valiant caíram de 252 para 70, perdendo $70 bilhões dos investidores nesse processo. Bill Ackman sempre afirmou que a Valiant era legítima. O que importa para nós é: estamos muito confiantes, tanto na gestão no Mike Pearson e na equipe maior, quanto no conselho de administração. Ele perdeu 2,8 bilhões nessa aplicação. Pearson recebeu 182 milhões em remuneração executiva. Ele foi obrigado a pagar 750 mil em multas. Embora a McKinsey não estivesse diretamente envolvida desta vez, tanto o Chief Executive Officer quanto o Chief Financial Officer eram representantes de longa data da McKinsey. Pearson ficou lá 26 anos antes de ir para a Valiant. Não é injusto dizer que, no mínimo, a McKinsey não corrige esse tipo de comportamento, mas muito provavelmente eles incentivam ativamente isso. A busca do Google está pior do que você pensa. Veja só. Vamos supor, como proteger meus dados? Ok, então 1, 2, 3, 4. 4 anúncios. Todos esses são links patrocinados. Imagina se você clicasse em um vídeo nosso no YouTube e eu começasse com 4 anúncios patrocinados antes. Em outubro de 2024, o youtuber Siri Kemel Chef fez um vídeo sobre a busca do Google, dizendo que não era só incompetente, mas parecia intencionalmente ruim, para levar pessoas a resultados patrocinados, não orgânicos. O Google alcançou liderança no mercado de buscas ao fazer uma coisa melhor do que todo mundo: resultados de consultas de busca.
Eles garantiram que eram os mais precisos e os mais rápidos, a ponto de que nem chamamos mais de pesquisar, chamamos de dar um Google. Foi assim que eles dominaram tanto. O objetivo era proporcionar uma experiência do usuário superior às demais empresas. Em contraste, o Yahoo focava em exibir anúncios para ganhar mais dinheiro, e é por isso que alguns de vocês ouvindo agora estão pensando: que diabos é Yahoo? O Google costumava se orgulhar de quão rápido era o resultado da sua busca na própria página de pesquisa. Hoje não fazem isso. Antes, o Google diferenciava anúncios dos resultados orgânicos. Às vezes eles ficavam numa caixa amarela. Em outras ocasiões, eles ficavam em uma caixa específica de anúncios à direita das pesquisas. Às vezes você está em um carrossel. E agora a única diferença entre uma busca patrocinada e uma orgânica é esta. Os resultados de busca patrocinados parecem exatamente iguais aos resultados de busca genuínos, exceto por um pequeno texto de patrocinado muito menos óbvio. Eu tive problemas semelhantes tanto com o Google quanto com o YouTube. Uma parte enorme do meu trabalho aqui é procurar informações para checar fatos que eu posso mencionar no vídeo. Esta é a etapa mais longa do meu processo de criação de vídeos, e cerca de 1/3 do tempo de checagem de fatos é gasto só tentando descobrir a pergunta certa para buscar o que preciso. Ele retorna várias buscas erradas. Nos últimos 6 meses, tenho usado o buscador russo Yandex quase tanto quanto o Google. Percebi que isso me traz a informação que procuro mais rápido e com menos buscas do que o Google. Há 2 motivos para isso. O primeiro é que o Google alterou seus algoritmos no passado. Antes ele exibia sites e informações que batiam exatamente com o termo buscado. Hoje ele mostra resultados baseados no seu histórico de buscas. A mudança foi feita para evitar que pessoas burlassem o sistema preenchendo espaços em branco com palavras-chave, como mostra o senhor quem é o chefe. Agora, o problema disso é que se você faz o que eu faço, seu histórico de buscas é tão variado e maluco que não pode ser realmente usado para prever o que você pode estar procurando. Se meu histórico de buscas inclui desde aprender vietnamita e montar PC até assassinos e fraudes corporativas, como ele pode saber o que quero procurar com base nisso? Durante a produção deste vídeo, vá assistir. Está sensacional. Procurava o relatório do acidente quando o avião do Larry caiu. Eu sabia que ele existia, mas não sabia onde achar. Passei 3 dias pesquisando isso no Google com vários termos diferentes, e na verdade nunca encontrei a resposta. Então presumi que não existia, mas existia. E eu encontrei meses depois no site da MTSA, após uma conversa com um amigo sobre licenças de piloto. O Google nunca me levou a essa consulta, mas me levou a muitas reportagens de jornais sobre o acidente e a morte dele, porque é isso que ele acha que eu estou procurando. Também é mais provável que eu veja anúncios se o Google me levar para uma notícia relacionada, onde pode mostrar propagandas de viagens ou assinaturas, do que se me enviar direto ao relatório, onde não há espaço para anúncios. O avião definitivamente caiu e todo mundo definitivamente morreu. Era um avião velho e ruim, pilotado por um idiota, que não tinha certificação para pilotá-lo. Só para você saber, eu recomendaria assistir ao vídeo do Sr. Who's the Boss sobre esse aspecto específico de buscas ruins, se você tiver interesse. Vou deixar o link abaixo. O Sr. Who's the Boss quase percebeu, mas não conseguiu. É que ele estava certo, é intencional, e há um motivo no final do vídeo dele. Ele acaba deixando o Google escapar dessa. E diz que o motivo deles não consertarem isso é porque, na verdade, você sabe, é meio que tão difícil gerenciar essas coisas. Não importa se ele fez de propósito ou não, ele está errado. O Google fez isso totalmente de forma intencional. Qual é a resposta para 99 perguntas de cada 100? Dinheiro de 1999 até 2020. Um cara chamado Ben Gomes era responsável por garantir que a busca do Google fosse o melhor serviço possível. Ben focava em garantir que as pesquisas retornassem resultados precisos rapidamente e nem considerava muito quanto dinheiro era feito com isso. Na verdade, isso nem era possível por causa de uma das coisas que Larry Page fez quando era o Chief Executive Officer do Google. Ele compartimentalizou completamente as equipes de busca e de anúncios. Então, elas trabalhavam totalmente independentes uma da outra.
e não tinham conhecimento de como a outra funcionava. Isso foi intencional, pois Larry não queria que a equipe de anúncios aumentasse a receita trapaceando e usando o código para manipular o engajamento. Na época, Prabhakar Raghavan era o chefe da busca do Yahoo. Enquanto o Google priorizava o usuário, Raghavan no Yahoo buscava aumentar a receita. Se você usou o Yahoo nos anos 2000, lembra que era tão divertido quanto usar uma lixadeira elétrica nas bolas. Era basicamente uma página de anúncios que fazia o possível para te mandar para outra página de anúncios, que era vagamente relacionada ao que você tinha pesquisado. O Google dava a resposta direto, por isso era tão popular. Quando Raghavan chegou ao Yahoo, ele tinha 30% do mercado, o Google 36%. Quando Raghavan deixou o Yahoo em 2012, a participação de mercado era só 13%. Até o Bing tinha mais participação de mercado que o Yahoo. Na verdade, a busca do Yahoo era tão ruim que eles acabaram apenas licenciando o Bing. Imagine ser o cara que foi tão derrotado pelo Bing que depois teve que contratar o Bing para fazer o trabalho dele. É difícil enfatizar o quanto esse cara era ruim no trabalho dele. Com base nisso, o Google claramente o contratou por algum motivo. De 2014 a 2019, Larry Page e Sergey Brin foram se afastando gradualmente da vida executiva e do trabalho. Isso ocorre principalmente devido ao maior escrutínio sobre a repressão sindical no Google, após a demissão de 4 funcionários que tentaram organizar um sindicato. E alegações repetidas de assédio sexual contra alguns executivos, não contra Larry e Sergey em si. Esses executivos demitidos por assédio sexual receberam indenizações milionárias. O Google não precisava agir assim, pois demissão por justa causa já invalida os bônus contratuais deles. Eles pagaram milhões de dólares voluntariamente. Então Larry e Sergey decidiram se afastar, e o homem que eles vinham preparando para assumir era um cara chamado Sundar Pichai. Desculpe se estou pronunciando os nomes errado, eu não falo hindi. Apesar de uma queda de 8% na receita em 2016, quando Larry e Sergey ainda estavam no comando, o Google não fez nenhum corte de pessoal. Quando Pichai ganhou mais influência, anunciou em 2018 para os 186 mil funcionários que 12 mil perderiam o emprego. O Google também removeu o slogan "Não seja mal das suas páginas". Ao mesmo tempo, todo esse tempo, nosso amigo Ben Gomes vinha reclamando constantemente sobre a invasão repetida da equipe de anúncios liderada por Raghavan. Gomes enviou um e-mail no qual falava sobre como a equipe de busca estava sendo pressionada a comprometer a função de busca para aumentar a receita de anúncios, algo que ele resistia. Ele listou as maneiras pelas quais você poderia usar manipulação de engajamento para aumentar a receita de anúncios, para demonstrar o quão ruim isso era, e dizer que isso arruinaria a experiência do usuário, além de ser altamente antiético. Coisas como desligar o corretor ortográfico, remover ou desabilitar os rótulos de anúncios, ou simplesmente direcionar intencionalmente alguém para a página errada para que haja uma nova busca. Isso aumentaria a quantidade de vezes que o usuário cairia acidentalmente na página errada ou teria a resposta errada retornada, o que faria você digitar a busca novamente e ver um novo conjunto de anúncios, aumentando a receita de anúncios. Obviamente isso foi um momento de eureka para Raghavan e Pichai, pois logo depois Ben Gomes deixou seu cargo de chefe de busca e Raghavan, o cara que literalmente destruiu a busca do Yahoo, foi promovido por Pichai para chefe de busca. Desde então, as buscas pioraram a cada atualização do Google. Talvez você se pergunte por que Sundar Pichai favorece cortes de empregos e práticas duvidosas para aumentar rapidamente o valor das ações. Provavelmente não é surpresa, neste ponto, saber que o empregador anterior dele foi a McKinsey. A ascensão dos Tech Bros no Vale do Silício beneficiou muito a McKinsey, que agora tem consultores em diversos setores de tecnologia. Eles têm consultores na SpaceX, Tesla, Google, Yahoo, mais Google, Microsoft, Enron, DoorDash, Jack Herrick, o fundador do WikiHow,
Eles estão literalmente em todo lugar, até o dono da Lego é um ex-representante da McKinsey. E isso é só a lista de representantes da McKinsey em cargos altos na área de tecnologia. Se ampliarmos para incluir todos os negócios, a lista é enorme. Se incluirmos a política, fica assustador. Já que falamos disso, vamos discutir a ubiquidade. Essa palavra existe? Consultores da McKinsey em cargos sensíveis. No livro deles, quando a McKinsey chega à cidade, Michael Forsythe e Walt Bogdanovich contam uma história sobre como um representante mais velho da McKinsey deu um conselho muito revelador a um novo recruta. Ele disse ao recruta: enfie-se lá e se espalhe como uma ameba. Você deve se espalhar pela organização e fazer de tudo. Como um cavalo de Troia, veja dados sobre representantes da McKinsey em cargos-chave do governo. Lembre-se de que estes são apenas os representantes em cargos de destaque. Haverá muitos outros em cargos menos destacados. Alguns serviram em governos de inclinação à esquerda, alguns serviram em governos de inclinação à direita. McKinsey doa grandes quantias para todos os partidos políticos. Eles doaram para Obama, Trump e todos os outros. Nos Estados Unidos da América, eles têm representantes em administrações republicanas e democratas, nos níveis estadual e federal. Fora dos Estados Unidos, chegaram a ser primeiros ministros e líderes partidários. E se Pete Buttigieg, não sei como pronuncia o nome dele, é Buttigieg? Se Pete for indicado pelos democratas, será o primeiro candidato democrata da McKinsey. Agora quero deixar claro aqui, não estou dizendo que todos da McKinsey são como agentes secretos com algum tipo de agenda política secreta. A agenda deles é bem pública e óbvia, dinheiro. Eles querem ganhar o máximo de dinheiro possível e não se importam com o que destroem no processo, porque depois vão se apresentar como os melhores para consertar aquilo que destruíram. Eles costumam entrar oferecendo trabalho pro bono e depois se espalham como ameba até serem contratados. Uma coisa que ainda não mencionei, que talvez seja a mais perigosa de todas, é que eles frequentemente aconselham e ajudam governos que estão diretamente em oposição ao seu. Ao longo dos anos, a McKinsey começou a se espalhar como uma ameba por vários governos ditatoriais e repressivos do mundo. Por exemplo, eles representaram os interesses do petróleo russo em diversas ocasiões, mesmo quando estavam sob sanções, o que é ilegal. A McKinsey tem escritório na China, onde cerca de 90 empresas são estatais, parecendo privadas à primeira vista, mas são controladas pelo governo central. Segundo o livro, quando a McKinsey chega à cidade, a McKinsey já atendeu 26 dessas estatais. Nós não sabemos exatamente sobre o que a McKinsey os aconselhou, porque nem a McKinsey nem o Partido Comunista Chinês jamais vão revelar isso. A China Communications Construction Company, estatal, declarou publicamente ter contratado a McKinsey para analisar o mercado e ajudar a alcançar seus objetivos estratégicos. Quais eram esses objetivos? Em 2014, a China Communications planejava enviar navios para sugar o fundo do oceano e despejá-lo em outro lugar. Se você conhece o Mar do Sul da China, sabe que é uma grande e importante rota marítima e militar. Os Estados Unidos da América patrulham essa área do oceano há muito tempo para impedir a expansão da China em territórios aliados dos Estados Unidos da América, como as Filipinas. Também há muitas reservas de petróleo nas águas rasas dessas áreas, que todos os países querem controlar. Você pensaria que o correto seria dividir a área conforme a proximidade. Mares perto do Vietnã seriam vietnamitas, perto da China seriam chineses, perto das Filipinas seriam filipinos e perto de Brunei seriam de Brunei. O problema? Bem, os mares mais próximos da China são meio ruins e não contêm muito petróleo.
Esse trecho entre as Filipinas e o Vietnã parece ser o mais rico. Mas, obviamente, a China não pode simplesmente controlar mares com os quais nem faz fronteira, certo? Errado. Eles constroem ilhas artificiais na área para fazer fronteira com o oceano e reivindicá-lo como território chinês, policiando-o militarmente. E eles fazem isso sugando o fundo do oceano e despejando-o no mar, criando novas ilhas, que é exatamente o que vem acontecendo nos últimos, 10 anos ou mais. E durante todo esse tempo em que faziam isso, McKinsey estava na folha de pagamento deles, aconselhando sobre como executar esse projeto. Ao mesmo tempo, eles também foram contratados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América para o programa do caça F-35. Alguns podem alegar que a McKinsey só cumpre tarefas encomendadas e não tem relação com os objetivos do governo chinês. Mas ao considerar o filho do então primeiro-ministro, era consultor da McKinsey e agora é diretor-geral do Banco Central da China, tornando mais difícil argumentar contra essa ideia. A McKinsey foi contratada como consultora paga na iniciativa do Cinturão e Rota da China, criada para ampliar a influência chinesa ao emprestar dinheiro a países pobres e inadimplentes. O dinheiro seria usado para construir estradas e serviços de trem, que a China então controlaria quando o devedor não pudesse pagar. Espero que eu não precise apontar o quão arriscado e antiético é para a McKinsey aconselhar os dois lados do mesmo conflito econômico. Esse não é o único exemplo da McKinsey aconselhando contra os interesses do próprio país, mas é um exemplo fácil de ver e compreender. Lembre-se, a maior parte do trabalho ocorre nas sombras, então quase nunca sabemos o que aconselham ou para quem. Sabemos apenas que eles não querem ajudar os americanos se isso tiver custo para eles. Em fevereiro de 2016, o rei Abdullah da Arábia Saudita morreu, deixando seu filho Mohammed bin Salman no comando, um homem que anos antes convenceu um juiz a aprovar um acordo de negócios, colocando uma bala na mesa e dizendo que ele não tinha opção a não ser assinar. Antes de morrer, o rei revogava lentamente leis repressivas e hostis ao Ocidente para abrir o país e atrair investimentos estrangeiros. Na verdade, desde meados dos anos 90, a McKinsey tinha um escritório em Riad e vinha sendo a empresa que aconselhava o rei a fazer isso. Enquanto o Ocidente e muitos sauditas aceitaram essas mudanças, Mohammed bin Salman não fez o mesmo. Ele considerava isso uma violação cultural, semelhante a Osama Bin Laden. Para se aproximar da família real saudita, a McKinsey empregava parentes da realeza há décadas, em geral ligados aos gestores da Aramco. Um ano depois, em 2017, a McKinsey fez sua primeira aquisição em quase 100 anos. Aquisição de consultoria na Arábia Saudita administrada por ex-representante da McKinsey. O proprietário era um homem chamado Hani Khoja. Hani era muito próximo de ministros do governo e também havia conquistado alguns contratos governamentais. A aquisição aproximou a McKinsey do governo. Meses depois, Khoja foi preso pelo governo saudita por 14 meses e repetidamente espancado. Ele foi um dos 350 detidos e acusados de corrupção, obrigados a transferir seus bens ao Estado saudita. Foi uma amostra do que estava por vir. No final dos anos 2000, as nações árabes começaram a experimentar manifestações de seus povos. Eles estavam exigindo mudanças dos antigos sistemas e regimes repressivos e antidemocráticos. Em certos locais, isso derrubou governos e tirou autocratas do poder. Esse foi o principal motivo das reformas sociais do rei Abdullah, para evitar agitação na Arábia Saudita. Quando Mohammed bin Salman assumiu, adotou uma postura muito mais rígida. O povo não iria conseguir democracia. Em 2016, Mohammed bin Salman contratou a McKinsey, Boston Consulting Group e Cambridge Analytica para monitorar perfis públicos de civis nas redes sociais. A ferramenta foi originalmente desenvolvida para ajudar empresas a direcionarem melhor anúncios com base nas palavras-chave que as pessoas usavam em suas postagens. Então, se você postasse sobre estar com sede no Twitter, eles te enviavam anúncios da Coca-Cola. É assim que o sistema funciona. Ben Salman logo viu que a ferramenta também servia para rastrear manifestantes contrários ao seu governo.
O youtuber saudita Omar Abdulaziz foi identificado pela McKinsey como influência negativa sobre os sauditas em relação ao governo de Mohammed bin Salman morando em Montreal, recusou o pedido do governo saudita para retornar à Arábia Saudita. Em resposta, prenderam 2 de seus irmãos, mas ele continuou recusando. Depois, invadiram seu telefone e acharam mensagens trocadas com o jornalista do Washington Post Jamal Khashoggi. Autoridades sauditas confirmam a morte de Jamal Khashoggi, colaborador do Washington Post. Afirmam que o jornalista morreu após uma briga no consulado saudita na Turquia. Eles discutiram criar uma rede antipropaganda para combater as ações online de Mohammed bin Salman. Como Mohammed bin Salman pagava fazendas de bots para postagens pró-Arábia Saudita, eles fariam o contrário e buscariam uma fazenda de bots para postagens contra o país. Algumas semanas depois, em outubro de 2018, Khashoggi foi morto ao buscar documentos de casamento no consulado saudita na Turquia. A inteligência americana afirmou que ele foi assassinado a mando de Mohammed bin Salman e seu corpo foi decapitado com uma serra elétrica. Sua esposa esperou do lado de fora do consulado por um marido que nunca voltaria. Abdelaziz tentou 2 vezes processar a McKinsey por tê-lo tornado um alvo. Na primeira vez, a McKinsey obteve o arquivamento do caso alegando falta de jurisdição dos tribunais. Não estava em Montreal. Na segunda vez, foi arquivado porque o prazo de prescrição havia expirado. Em nenhuma das ocasiões, a McKinsey negou o que fez. Em março de 2019, o Chief Executive Officer Kevin Snyder foi questionado pela Consumer News and Business Channel sobre o que a McKinsey faria se descobrisse que seu cliente era um assassino. Ele disse o seguinte: o trabalho que fazemos precisa realmente causar um impacto positivo, com certeza. E é por isso que estou nesse ramo. Negociar com um assassino é aceitável para você? Não, não é. E se descobrir que seu cliente é um assassino, você vai embora. McKinsey continuou trabalhando para Mohammed bin Salman na Arábia Saudita. O lema da McKinsey é mesmo verdadeiro. Eles não focam em políticas, mas são especialistas em execução. Você pode se perguntar, depois de toda essa discussão, por que diabos alguém continuaria contratando uma empresa que costuma causar danos reais e à reputação de quem os contrata e suas comunidades? Isso nem é uma lista exaustiva. Eu nem falei sobre como eles se apresentam como uma empresa verde, enquanto também aconselham todas as empresas de combustíveis fósseis sobre como aumentar o uso desses combustíveis. Nem mencionei como eles ajudaram seguradoras de saúde e automóveis a negar reivindicações válidas e empurrar milhares para dívidas médicas. A expressão atrasar, negar, defender, que você ouve na mídia, vem deste livro e foi citada por Luigi Mangione nas balas que mataram o Chief Executive Officer de Saúde Brian Thompson. Esse conselho foi dado às empresas de saúde pela McKinsey porque é simples e eu já mencionei isso. A McKinsey e similares existem só para que CEOs e empresas façam coisas ruins sem receber críticas. Eles querem cortar funcionários, querem tomar atalhos e querem fazer coisas que trazem grandes lucros, mas também causam enormes problemas. Então, eles contratam a McKinsey para entrar e dizer à empresa ou ao Chief Executive Officer exatamente o que eles querem ouvir. Se um Chief Executive Officer acha que deve cortar funcionários para aumentar seus bônus, então eles contratam a McKinsey para chegar e dizer: olha, você realmente precisa cortar funcionários e assim seus bônus vão aumentar. Dessa forma, eles podem simplesmente dizer: ah, isso não foi nossa decisão, foi uma ação difícil tomada por recomendação de uma empresa de consultoria mundialmente renomada. Eles se absolvem. Ao mesmo tempo, eles podem dizer que qualquer coisa ruim que aconteça não foi culpa deles. Eles estavam apenas seguindo conselhos profissionais. Isso também serve ao propósito da McKinsey. Eles ganham dinheiro dando conselhos. Eles ganham dinheiro consertando o erro que esse conselho acabou de causar. Eles ainda podem dizer: estávamos apenas seguindo o pedido do cliente. Basicamente, a McKinsey serve como uma personificação empresarial da vida real do meme do Homem-Aranha, apontando. Eles permitem que pessoas más tomem decisões más sem sentirem que a decisão foi delas em primeiro lugar, e assim não se sentirem responsáveis. Cada uma dessas histórias que contei hoje poderia ter sido evitada pela McKinsey
orientando os clientes a não seguirem o que desejavam. Se a McKinsey não criou essas situações malignas, embora eu ache que sim, certamente as permitiu. O jeito McKinsey tornou-se uma expressão comum no setor e representa um método de gestão eficiente e lucrativo. O jeito McKinsey, na realidade, é ser pago para bagunçar as coisas, ser pago para consertar as coisas que você mesmo acabou de bagunçar e garantir que ninguém saiba que foram vocês que estragaram tudo.